Neste vídeo eu quero falar sobre 3 pontos que você deve considerar antes de montar um estúdio profissional para a produção de podcast, para a produção de conteúdo. Tá interessado? Vamos a esse vídeo então. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, para começar esse vídeo, eu quero falar sobre o primeiro ponto, que é por que eu deveria ter um estúdio de podcast? Faça essa pergunta para você mesmo. Por que eu deveria ter um estúdio de podcast? E aí, eu quero trazer para você agora uma informação muito importante que você vai ver na tela. O Brasil hoje é o maior consumidor de podcasts no mundo. Aí já está uma resposta do porquê você deveria ter um estúdio de podcast. Mas não é apenas isso. O formato da mídia podcast, videocast, né? O podcast original nós sabemos que é o áudio, mas o videocast, ele está se expandindo pelo mundo todo, não apenas no Brasil. Mas claro, vamos nos ater aqui à nossa região, Brasil. Quais são as possibilidades que você tem quando há um podcast, quando há um estúdio, quando há uma estrutura profissional? Imagine você agora com uma estrutura profissional de produção de conteúdo. Quantas e quantas pessoas, nichos, empresas você poderia estar atendendo? Não é verdade? Você hoje tem um potencial gigantesco de produzir marketing, de produzir não conteúdo só por conteúdo, porque isso na internet a gente está saturado. Me perguntaram outro dia, poxa, podcasts não estão saturados? Não está saturado o podcast no Brasil? Eu digo para você, está saturado sim, mas fique tranquilo, por quê? Está saturado de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Por favor, não me interprete mal nisso. É realmente, um ponto muito importante, porque quando você monta uma estrutura profissional de produção de conteúdo, você responde essa pergunta, por que eu deveria ter um estúdio? Então você tem que ter definido na sua mente que é para produzir conteúdo relevante, que mude a vida de alguém, que ajude alguém, que ajude uma empresa a vender seu produto. Não me refiro só à questão de consciência, de ajudar alguém nesse sentido. Claro que isso é legal, mas ajudar uma empresa a vender através de conteúdos que venha comunicar com o nicho, com o público dela. Por exemplo, podcasts de medicina, de arquitetura, podcasts de saúde, de estética. Vamos lá, a gente está em uma grande evolução no Brasil, voltado à parte estética, a cuidar da saúde, ao lado fitness, não é verdade? Ao lado vegano, vamos falar assim, não julgando de forma alguma, por favor, mas são inúmeras as possibilidades de produção de conteúdo. Aí na sua cidade, aí no seu bairro, imagina só quantas pessoas podem estar produzindo, quantos potenciais, vamos dizer assim, clientes seus, pensando que você irá montar um estúdio para alocar, para você produzir podcasts para terceiros, além do seu podcast. Vamos pensar um pouco mais à frente, não apenas em ter o estúdio só para você. Então, tenha isso bem claro dentro de você. Por que eu deveria ter? Porque é a mídia que mais cresce no Brasil, no mundo. É o formato de mídia que mais tem crescido no mundo, principalmente pelo estilo de comunicação que é mais light, é mais suave, não é aquela pauta engessada, não é aquele, sabe, o podcast é mais digerível, não é verdade? Do que aquele teleprompter. Imagina, um TP, Eu tô colocando aqui na minha frente o iPad, só para você entender, aquele teleprompter, o TP. Então, gente, eu quero falar com vocês agora sobre um estúdio de podcast. O que você deveria... Entende que isso é chato? E realmente é isso que o podcast traz como diferencial. Que são pessoas, seres humanos, normais, naturais, não apenas celebridades, sim, não descartando os podcasts com celebridades, com pessoas famosas, que são muito famosos também, mas é um formato de comunicação mais tranquilo, mais descontraído. Você não concorda comigo? Então, respondendo essa pergunta, do porquê eu deveria ter um estúdio, aí nós entramos no seguinte ponto. O que é possível produzir? Pense comigo. O que é possível produzir em um estúdio de podcast? Eu tenho falado muito, batido muito nessa tecla que é, no momento em que você tem um estúdio de podcast,
você tem uma estrutura profissional para a produção de conteúdo. Conteúdo é de uma forma geral. Pensa comigo aqui. Você tem um espaço, como esse que eu estou aqui agora. Nesse espaço que eu estou aqui agora, aqui na Elevate em Gramado, que são os nossos estúdios, nesse espaço aqui, nós produzimos podcast. Sim, podcast gravado e podcast ao vivo também. Mas ao mesmo tempo, nessa mesma sala, que é o Estúdio B da Elevate aqui em Gramado, nós também produzimos videoaulas, inúmeras videoaulas. Videoaulas da minha formação, videoaulas da formação dos nossos clientes, dos cursos online, workshop ao vivo, gravado, enfim. Vamos lá, live, commerce, por exemplo. Você tem um espaço, só estou exemplificando, com prateleira, com ambiente. Pode-se colocar, então, uma tela de fundo, como a TV que está aqui do meu lado, uma tela de retorno, para colocar, então, todo um equipamento, toda uma estrutura profissional para produzir conteúdo. Live commerce, que está muito em alta, né? Live shop, como se fala. Outras possibilidades como, por exemplo, você gravar vídeos estratégicos. Hoje há uma grande demanda de produção de vídeo estratégico para divulgação, para posicionamento. Posicionamento, sabe, a pessoa se posicionar no mercado como expert em uma área. Por exemplo, eu domino sobre o mundo dos podcasts, então eu vou gravar vídeos já na vertical, por exemplo, e você tem uma estrutura. Você tem câmera, microfone, iluminação, você tem tudo para produzir esse conteúdo. Você pode estar produzindo entrevistas, lançamentos de infoprodutos, não é verdade? Locar esse espaço, como por exemplo aqui esse Estúdio B, nós locamos até poucos dias atrás, inclusive, para uma equipe que já tem câmera, tem equipamentos, tudo mais, mas precisavam de um local com isolamento acústico, com uma luz controlada, precisaram sim da iluminação do nosso espaço, ou seja, você tem a possibilidade, além de você produzir para os seus clientes, de você também locar o seu espaço. Claro, tudo vai da sua estratégia, da sua visão. Talvez você diz assim, Christian, não gostaria de locar o meu estúdio para ninguém. Não quero que ninguém toque nas minhas coisas. Perfeito, quanto a isso, sem problemas. Isso é com você, mas há essa possibilidade. Olha só as inúmeras possibilidades que você tem no momento em que você tem essa estrutura. Então, é um outro ponto muito importante. O que é possível produzir dentro dessa estrutura profissional? Vamos então agora para o último tópico, e é um pouco polêmico, mas importantíssimo, que é faça um investimento inteligente. Faça um investimento inteligente, pense bem, antes de tomar uma decisão precipitada. Que decisão precipitada? Vamos lá. Das duas, uma. Vamos pensar aqui em dois panoramas. Você pode estar fazendo um investimento baixo, pequeno, em equipamentos sem qualidade. Porque talvez, vamos lá, eu respeito o seu momento. Não é bem assim também montar uma estrutura profissional. Não é de graça, não é barato. Eu falo isso. Mas vamos lá, não estamos falando de preço, estamos falando de valor. Equipamentos do audiovisual, câmera, microfone de qualidade, tem o seu valor agregado. Claro, estamos falando do Brasil também, onde tem impostos agregados, mas tudo bem, vamos em frente. Então você tem que entender, no momento de investir em equipamentos, o que você quer. Qual é o seu objetivo? Esse estúdio, ele será só para podcast? Será apenas para você produzir podcast? Ou esse espaço, né, esse estúdio que você está montando, você vai, por exemplo, produzir para terceiros também? Apenas podcast ou você quer ter outras possibilidades? E aí nós já estamos falando de cenário também. Por exemplo, aqui na Elevate nós temos 2 estúdios. São 2 cenários. O estúdio A, que está aqui ao lado, e o estúdio B, que é onde eu estou agora. Nós temos aqui inúmeras opções que o cliente, né, que quem locar o espaço, né, a hora do estúdio, ele pode estar produzindo inúmeros formatos de conteúdos. E realmente isso é importante para você trazer para o investimento inteligente. Que câmera eu vou comprar? Por exemplo, temos câmeras camcorder, né? Filmadoras, tem mirrorless DSLR, câmeras PTZs, que são pan, tilt, zoom. Só estou trazendo aqui esse panorama para você
pensar comigo, se eu tiver uma câmera PTZ, eu não tenho cartão de memória, eu não tenho como trocar a lente. Ao mesmo tempo, câmera PTZ, por exemplo, para lives, podcasts, você tem, uma ferramenta na sua mão muito fácil de usar. Uma pessoa apenas pode controlar tudo. Uma controladora na mesa para você fazer tudo o que é necessário, mas ao mesmo tempo, você perde a opção de poder, vamos lá, levar essa câmera para uma produção externa. E é nisso que eu também quero chamar a sua atenção, porque no momento em que você monta uma estrutura profissional, um estúdio, você também pode pensar na possibilidade de eventos, casamentos, festas, eventos corporativos, até mesmo vídeos institucionais, como, por exemplo, a Elevate, a minha empresa aqui em Gramado, que produz conteúdos para o mercado imobiliário. São fotografias, vídeos de imóveis, de empreendimentos em obra, né, os acompanhamentos de obra, vídeos de posicionamento estratégicos, de corretores de imóveis apresentando imóveis, ou seja, por isso eu estou com a Sony ZV-10, hoje é a câmera que estou utilizando, está me gravando aqui agora com uma lente 16mm, uma lente ultra grande angular, uma lente aberta, que você vê aqui, eu estou a mais ou menos 30, 40 centímetros, não, desculpa, uns 50 centímetros aqui da câmera, bem pertinho, e você vê toda essa amplitude aqui. Por que esse investimento inteligente? Porque essa mesma câmera e essa mesma lente eu levo para produções externas. Ou seja, investimento inteligente em microfone. Esse microfone que você vai utilizar é só para podcast? Vale a pena você investir pesado? Sim, se você vai ter clientes que têm um nível de exigência muito alto. Ao mesmo tempo, não valeria a pena você investir pesado num microfone de 3, 4, 5 mil reais se você não tiver o retorno desse investimento. Então, realmente investir de forma inteligente e saber, claro, saber de forma clara que existe gasto e existe investimento, certo? Quando estamos falando de uma estrutura profissional, pense no investimento a longo prazo, principalmente. Não pense que, vou investir hoje e a semana que vem, mês que vem, eu já vou comprar outro equipamento. Não. Vale a pena você investir um pouco mais, ter um equipamento que dure por muito tempo, que você tenha na sua produtora por muito tempo, do que realmente você pensar só no momento, só no agora, e daqui a alguns dias esse equipamento já está obsoleto. Não é verdade? Você vai precisar, talvez, logo investir em outro por causa da entrega de qualidade. Então, realmente, um investimento inteligente faz parte de você ter uma estrutura profissional para a produção de conteúdo. Agora, falando em investimento inteligente, eu quero te apresentar a Formação Podcast Studio Pro. É onde eu te ensino do zero ao avançado a montar um estúdio de podcast e, além de montar, também monetizar. Plano, contrato, né? Como precificar. Talvez essa é a sua dor. Você diz assim, Christian, eu vou investir muito dinheiro em um estúdio e eu vou ter retorno? Por isso eu fiz essa formação, que é para te ajudar em cada um desses passos. Por exemplo, você deixou bem claro o porquê você deve ter um estúdio. Tá, você decidiu, tá claro o porquê você deve ter. Você entende que o Brasil está avançando cada vez mais no mundo dos podcasts. Agora, você entendeu também que é possível produzir em um estúdio, live, videoaulas, workshop, cursos, né? Tudo, lançamentos, locar o seu espaço. Agora você também definiu na sua visão que tem que ser feito um investimento inteligente. E por que não fazer parte dessa formação aonde eu te ensino passo a passo a otimizar o teu investimento, a otimizar exatamente tudo o que você vai fazer, como montar o equipamento. Você vai ter acesso a uma comunidade no WhatsApp para que você possa então realmente, não estar sozinho. Falava com uma pessoa hoje que entrou na formação e ela disse assim, Christian, eu tinha amigos comigo no meu estúdio, eles saíram, foram viver a vida deles agora com as empresas deles, não estão mais comigo no estúdio e eu me senti totalmente perdido, sozinho, porque a gente trocava ideia, conversava, mas eles saíram e agora eu não sei o que fazer. Por isso eu entrei na formação, porque eu vi que através da formação eu tenho acesso a uma comunidade e é exatamente isso. Você terá acesso a uma comunidade no WhatsApp, onde
você pode tirar dúvidas, trocar ideias, insights. Eu estou ali para te ajudar em cada processo, ou seja, é para você não estar sozinho, tá bom? Então, definiu o porquê você quer ter um estúdio, definiu o que você pode produzir nele, definiu o investimento que você vai fazer. Agora eu te espero na formação Podcast Studio Pro, tá bom? Valeu por assistir esse vídeo. Eu desejo a você muito sucesso no mundo dos podcasts. Convido você a se inscrever aqui nesse canal, a curtir, ative aqui as notificações, deixa o teu comentário. Eu estou aqui para te ajudar, para te ouvir realmente, para que eu possa realmente ajudar você nesse processo. Deixa o teu comentário, compartilha com os seus amigos esse vídeo, tá bom? Valeu, obrigado!